Só se estraga uma casa. Só se estraga uma casa só. Olá, amigos. Olá. Bem-vindos a mais um episódio de Só se estraga uma casa. O tema de hoje é... Portugal! Vamos tentar trabalhar com isto. Portugal. O tema de hoje é Portugal. Ok. E o que é que queres falar sobre Portugal? Tu é que deste a ideia do episódio, portanto acho que Pois devias foi. começar tu. Eu posso começar. Se tu tivesses que descrever Portugal a alguém que nunca viu, nunca ouviu falar, não é? Começavas por onde? O que é que tu dizias? Olha, eu começo sempre por falar da comida. Ok. Dizer que é um país onde se come muito bem. Sim, isto também é um tema que estamos treinados, porque na verdade uma pessoa imigrando, todas Sim. as pessoas que conhece estrangeiras falam-lhes de Portugal. Nós somos os verdadeiros vendedores ambulantes do turismo. Completamente. Se bem que aqui acontece muito de tu dizeres que és de Portugal e as pessoas já estiveram em Portugal. Sim. Nomeadamente em Cascais. Mas essa é a Eu cena. não consigo perceber. Bué pessoal, tipo, já estive em Portugal em Cascais. Sim. Yeah. Já estive em Portugal. Eu foste onde? Lisboa ou Porto? Não, em Cascais. Em Cascais? É Estoril. Estoril? Mas porquê que foste a Estoril, mano? E Tipo, não sei. A minha é... as portuguesas e tal, está tudo... fazes surf? Tipo, não, Sim, não, claro. Em Vizela eu vou sacar bué de ondas. Não é um país de surfistas de todo. Pá, Mas... por acaso não percebo. E não, nem é muito costume o pessoal me falar do Algarve. Pois não. Que é uma coisa que normalmente, não é? Nós temos ideia que os turistas são todos muito dados ao Algarve. É, mas se calhar é só com os ingleses mesmo. Pois, não sei. Mas sim, falam muito de Cascais. Cascais e Estoril. E Sintra. Sintra. Mas o que é que eu digo? Olha, digo que se come muito bem, tanto que eu não percebo porque é que a gastronomia portuguesa não é mais conhecida. Tipo, não consigo perceber. Tipo, aqui tu encontras sítios onde ir comer comida portuguesa, mas são sítios feitos para portugueses, Sim, isso é pena. não é? Ou pelo menos se existe algum restaurante de comida portuguesa para o mainstream, eu não conheço nem ouvi falar. Não, acho que não há. Eu acho que não. Tu Acho que não depois há. começas a saber. Da Churrascaria Figueiredos, a.k.a. o Figas, do Lafões, que é onde tem a francesinha. Mas tipo, isso assim, não é? Num Da restaurante no Pastelaria do centro. Nascer. Pastelaria Renascer, que é onde nós vamos ser vizinhos. Mas não vamos falar assim de um restaurante. E não são feitos para estrangeiros, tanto que tu telefonas para qualquer um deles e atendem o telefone em português imediatamente. Então sim, O que é que quer? boa tarde, é para encomendarem. Mas é pena porque lá está, tu tens comida grega, comida tailandesa, De indiana, tudo. etc. Então aqui, que Yeah. não é cheio, mas a comida aqui não é muito forte, não é? Sim, Tens imensas comidas internacionais, mas portuguesa por algum motivo não. sim, é pena. Mas pronto, então é comida, é praias, é história. Ok. Gosto sempre de gabar os nossos temposários, não é verdade? Olha, sabias que o mundo já foi metade nosso, metade da Espanha? E acho que é por aí. E que é muito lindo. E que eu tenho saudades. E tu? Eu passo mesmo do que tu estavas a descrever. Pessoal que por algum motivo foi a Cascais. Algarve, muito poucos. Algum pessoal que já esteve no Porto e que adorou e que quer voltar. Yeah. Depois, é a tal história. Eu acho que nós, quando falamos de Portugal, nós temos muito aquela cena do... Só nós é que podemos dizer mal, para começar. Obviamente. Não é? Portanto, alguém está a falar sobre escândalos de corrupção e um gajo tem sempre uma história. Nós em Portugal uma vez, alguém está a falar de uma obra parva e não, nós em Portugal uma vez, temos sempre. Mas que outras pessoas falem mal de Portugal, Deus-lhes livre. Nem pensar. Nem pensar. E depois é o mesmo que tu estavas a dizer, também é a comida, sempre, constantemente. Depois tenho sempre a coisa de o pessoal com quem eu trabalhava que eventualmente ia ao Porto, de olha, se quiseres manda uma mensagem que eu digo-te uns sítios fixes para tu ires, Eu já fiz isso a um colega que trabalhava comigo na Sara. porque nós é locais, não é? E agora o pessoal, o turismo de agora queres ir ao sítio onde os locais vão. E sim, depois é falar um bocado sobre a nossa zona mais próxima, muitas vezes falo de Guimarães. Sim. E depois, Gerês. sim, e depois daquelas histórias engraçadas à português, do Afonso Henriques bateu na mãe, e essas coisas assim. Mas tu tens noção que agora, tu quando queres falar sobre os locais,
tu já não és um local. E eu digo isto porquê? Porque nós agora, quando vamos a Portugal, também conta-se literalmente pelos dedos de uma mão as vezes que nós fomos ao Porto sem ser ao aeroporto Francisco Sá Carneiro. Mas eu já noto que eu não conheço tão bem. E Sim. aquele sítio já fechou, e abriu aquele, e abriu o outro. Ou então, por exemplo, esse meu colega que eu fiz um mini roteiro, ele pediu-me dicas em Lisboa. E eu fiquei tipo... Sim, mas por Ferreira do exemplo... Paço. Certo, mas por exemplo no Porto, é verdade aquilo que estás a dizer, as coisas já mudaram, mas tu consegues sempre dar algumas recomendações a alguém que não conhece de todo. Por exemplo, no Porto é muito fácil recomendar ir dar um passeio no Palácio de Cristal, Sim. e que, por exemplo, Ribeira. que se calhar até está na lista, mas as pessoas se calhar até ficam na dúvida. Por exemplo, eu lembro-me de um colega que trabalhou comigo, ia ao Porto, e ele tinha muita dúvida, ou seja, queria saber onde podia ficar, tinha alguns Airbnbs, não é? E pá, podes sempre dizer, olha, desses todos, o sítio mais giro para mim é na Cordoaria. E na Cordoaria tu tens ali o passeio, como é que se chama? O Sunset, onde faziam o Sunset, nas Virtudes? Sim, Jardim das Virtudes. Jardim das Virtudes. E esses sítiozinhos que não são, lá está, ninguém recomenda, vais a Paris, olha, já morei lá, vai à Torre Eiffel. Não, não é? Tu dizes aqueles sítiozinhos muito simples, mas que uma pessoa vai só lá, passar uns 5 minutinhos, ver a vista e fica impressionado. E no Porto sempre, a referência sempre ao golfinho. Ai pá, isso eu não consigo compreender. Porquê? Porque tu já me levaste ao golfinho e não. Não, porquê? De comida. Opa! Não é só pela francesinha, eu gosto da francesinha, mas mesmo é um tasco super pequeno, super tradicional, literalmente no centro do Porto, onde tu podes comer tanto uma francesinha que é boa, como uma diária de, olha, quero um arroz de polvo, ou um arroz de tomate com bolinhas de bacalhau. Tá bem, mas tu quando me levaste lá nós comemos francesinha. E era um bocado pão com oil. Não era nada. Era um bocado pão com oil. O quê? Ai, não. Este podcast acaba aqui. Não, para mim, francesinha na Santiago. Porque é mais levezinho, Acabou. é mais fitness. Servem meia, é fitness. Fitness. Uma francesinha fitness é que é uma folha de alface e um ovo cozido em cima. Aquilo de fit não tem nada. Não, e tu próprio, tu é que não te lembras, porque já toda a gente percebeu que a tua memória e a de um peixe, não é? São muito semelhantes. Porque tu próprio, quando nós comemos no golfinho, nós saímos e tu disseste, já comi melhor francesinha aqui. A francesinha nesse dia não estava perfeita, mas tu não podes dizer mal do golfinho. Não me interessa, comeste lá e não estava top, mas eu já te disse, todas as vezes que comi lá estava top. Tens de confiar em mim e dizer, jurar a pé juntos para toda a gente que é top. O golfinho é top. A sério. Ai meu Deus. Mas Olha, pronto. comida. Tu se tiveres que recomendar comida a um estrangeiro, então especificando, recomendas o quê? Dizes para experimentar o quê? Pizza de bom gosto. Diz, alguém está a pensar, eu estou a pensar em Portugal a Cascais. E tu dizes Cascais. Vizela! Caguei-te em Cascais. Vizela. Shit in Cascais. Shit em Cascais. Vizela. Go to Vizela. Vizela. And you eat good taste. Bom gosto. Pizza good taste. Não, agora a sério. Deixa-me pensar. Eu acho que é bué, claro que é bué clichê o que eu vou dizer, não é? Porque é mesmo suposto ser clichê nisto. Eu diria para comer assim um bom bacalhau com broa. Estás a ver? Eu acho que, pronto, nós temos muita coisa da francesinha porque somos lá de cima e tal, mas eu acho que em Portugal vale muito a pena comer peixe. Eu também acho. Tipo, qualquer peixe. Mas já que estão em Portugal e querem a experiência, bacalhau. Eu também é o mesmo. Eu há dias, na empresa nova, alguém devia estar para ir para Portugal de férias, já não deve ter ido. Já não deve ter ido. E perguntou quais eram os pratos típicos. Pá, e lá está. Nós temos tantos. Eu não sei o que é que eles consideram pratos típicos cá, mas para nós há 2 pratos típicos na Suíça. É o fondue e a raclette. Mas tens mais, pois, mas não sei se conta, porque o rosti é de cá, não é? Eu não sei se é de cá a cá ou se é daqui da zona, porque tens muita coisa que também é pratos austríacos e pratos alemães. Portanto, eu não sei. Mas quando me perguntam a mim
pratos típicos portugueses. Sei lá, começa no cozido, rojões, tripas, Yeah. carne alentejana, sei lá, há tanto. Mas eventualmente falo sempre, olha, bacalhau. Se queres comer uma cena típica, bacalhau, porque é de facto uma coisa que não encontras em mais sítio nenhum. Sim. O bacalhau como nós o fazemos, o bacalhau salgado sim. ia ser muito difícil de encontrar noutros sítios. Ai, é tão Noutros bom. sítios. E uma das recomendações que fiz a esse indivíduo foi, se ele fosse à zona do Porto, que acho que ia, disse-lhe para ir a Leixões comer peixe. Porque acho que é dos melhores sítios do mundo para comer peixe. Eu adoro. Até o sushi lá é qualquer coisa de espetacular. Até o sushi em sítios meca é bom. Sim, Porque o peixe é mesmo fresquinho, ao contrário daqui. sim. Que basicamente quando tentas comer sushi comes arroz com pasta de atum. Nós tínhamos começado por descrever Portugal a alguém que nunca viu. Acabaste por não ir por aí. Disseste só falava de comida. Está certo. feito, servido. Pois, olha, por acaso, há uns dias, a Vitória está a falar até da hipótese de ter uma casa em Portugal, mas ela nunca esteve em Portugal. Ok. E eu dei-lhe uma descrição que eu já tinha dado uma altura numa aula de alemão, que também tínhamos que falar sobre o nosso país, que foi, Portugal para um sítio tão pequenino, tu consegues ter de tudo. Ou seja, sempre que alguém me pergunta onde ir em Portugal ou o que fazer em Portugal, eu primeiro pergunto o que é que tu gostas de fazer. Estás a ver? É claro que eu não vou recomendar a Serra da Estrela a uma pessoa daqui que esteja habituada a fazer ski, Sim. não é? Mas é legítimo para alguém que goste de sítios com neve ou de sítios assim mais rurais, aquela zona, é lindíssimo. Sim. Estás a ver? Gostas muito de natureza, tens o Gerês, gostas muito de praia, tens muita praia para explorar. Sim. E eu acho que Portugal também é muito rico nisso, porque é muito pequenino, mas tu tens de tudo lá. A zona do Gerês não tem nada a ver com a zona do Algarve. Pois não. Percebes? Mesmo em termos de história, tens imensas coisas. Tens Sintra. Central. Tens Sintra. Lá está, Guimarães é uma cidade que eu falo muito, porque passa muito ao lado de muita gente e eu acho que Guimarães é adorable. Sim. Não é? Tem ali o centrozinho histórico, pá, acho muito fofo. Então acho que é um bocado essa a descrição que eu dou. Eu começo por apresentar Portugal como um país com muita coisa, perguntar à pessoa o que tipo de viagem e de férias é que a pessoa quer fazer e depois aconselho a partir daí. Ok. Olha, uma cena que eu não é que discordo, mas acho que é que nós, portugueses, empolamos muito, é isso de ser um país pequenino. Porque eu acho que Portugal não é um país pequenino. Acho que, por exemplo, se nós olharmos para a Europa, Portugal está a meio de tabela. Mais de metade dos países da Europa e da União Europeia são mais pequenos que Portugal. A Estónia, a Letónia, a Lituânia são mais pequenos que Portugal, a Suíça é mais pequena que Portugal, a Áustria, se não é mais pequena, é mais ou menos o mesmo tamanho, a Hungria é a mesma coisa. Ou seja, estamos ali. Claro que somos mais pequenos que a Espanha, do que a França, do que a Alemanha, Sim. mas somos maiores do que a Bélgica, do que a Holanda. Sim. Por exemplo, ou seja, acho que nós, portugueses, temos essa coisa, somos pequenininhos, mais para depois até dizer, mas ganhámos o euro. Sim. Somos pequenininhos, mas o António Guterres é secretário-geral da ONU. Pronto, mas... Sim, depende sempre qual é que está a ser a tua banana for scale, Sim, não é? mas nós comparámos-nos Se sempre... pensares em grandes países, nós somos pequeninos. Consegues atravessar o país num dia. Comparámos-nos Num dia sempre- não, numa tarde. Nós comparámos-nos sempre com os maiores. Mas a minha descrição é sol, boa comida e uma confusão amorosa. Ok. Porque acho que Portugal é o sítio da confusão amorosa. E tu não achas que essa confusão é amorosa porque já não moras lá há 3 anos? É assim, eu vou-te dizer, eu percebo a tua pergunta, é um meio sim. Ok. Eu acho que quando se vive lá todos os dias, a confusão deixa de ser amorosa, Pois. não é? Mas acho que, dando um passo para fora e olhando de fora, no fundo é uma confusão amorosa. Tem os seus quês de ser uma treta, vá? Mas tem muita coisa boa também. O que é que tu tens mais saudades de Portugal? O que é que eu tenho mais saudades de Portugal? Olha, tenho, claro, saudades da família. Tenho, claro, saudades dos amigos. De poder ir simplesmente tomar um copo e não estar sempre com o tempo contado. Ou poder ir jantar à casa de alguém e não estar sempre com o tempo contado. Tenho uma saudade quase inconsciente, mas ainda assim presente. Ou seja, vou tendo consciência de tempos a tempos de que está cá, de ouvir falar português à minha volta.
ou melhor, de não ouvir falar, ou seja, nem é da língua em si, sinceramente, é de Perceber sempre perceber tudo onde o que estás. o que é que está, não é? Porque isto, Yeah. estamos num sítio onde não falas a língua, de repente não te dás por ela de um momento para o outro, mas de repente começas a sentir que se calhar está lá, estás sempre a ouvir qualquer coisa que não compreendes. Isso não pode fazer bem ao cérebro. Não está a fazer. E é isso, acho que é isso, sinceramente. E tu? Pá, amigos e família, sem dúvida. Eu não sei bem porquê, mas eu tenho muitas vezes saudades do mar. E eu acho Sim. que mais do que saudades do mar, é saudades de ter a hipótese de ir ao mar se me apetecesse. Porque eu nunca morei ao pé do mar. Sim. E também não sei se é esta coisa bué lusitana, não é? Do mar e não sei o quê. Mas sinto falta disso. Tanto que os sítios que eu mais gosto aqui são os sítios que têm lagos. Porque dão-me um bocadinho essa proximidade à água. Mas sem dúvida as pessoas. Sem dúvida. Eu acho que Portugal é um país ótimo e tem muitas coisas que, lá está, no dia a dia, em determinadas situações, eu vou tendo saudades disto ou daquilo. Agora, assim, a grosso modo, é da família e dos amigos. E sim, porque nós agora sempre que vamos lá é ridículo a maratona que nós fazemos. Sim. Eu acho que as pessoas têm noção, mas não têm noção. Eu acho que as pessoas nos dão o desconto, mas não têm noção. Pois não. Porque há pessoas que eu não vejo desde que viemos para cá. E não é má vontade. Sim. Depois também temos outra logística complicada, que é nós de repente não temos casa em Portugal, nem temos carro em Portugal, não é? Estamos sempre dependentes, temos sempre que ficar na casa dos outros, o que nos quebra um bocadinho a liberdade de fazer uma jantarada ou assim ou assado. Mesmo o carro, a mesma coisa, temos sempre que pedir o carro à tua mãe ou ao meu pai. E depois lá está, não dá tempo, nunca dá tempo para nada, é ridículo. Porque mesmo que tu fiques uma semana, tu tens que dormir, não é? Como uma pessoa normal, e nós tentamos estar sempre mais tempo com a nossa família, não é? Eu não vou uma semana a Portugal e vou à casa dos meus pais só uma vez, isso não faz sentido. Sim. E para ir à casa dos meus pais 3 ou 4 vezes, são vezes que eu tenho que dizer que não a convites que me fazem. Sim. Isso é um bocadinho chato. E andamos sempre a correr. E chegamos aqui sempre cansados. Sim. Mas lá está, o que eu estava a dizer, nós quase nunca vamos ao Porto. E eu tenho mesmo pena, porque eu, além de ter muita gente que eu gosto no Porto, e que às vezes bastava ir tomar um café à tarde na cordoaria e dizer, olha pessoal, quem puder aparecer apareça e tentar estar com o máximo de pessoas, não dá. Não acontece. E depois as pessoas também nem sempre lhes dá jeito ir a Vizela. Sim, sim. Mas é o mais fácil para nós. Sim. É saber que nós todos os dias, ou quase todos os dias, eventualmente paramos no Cálidas e que se as pessoas puderem ir lá, nós estamos lá. Mas depois lá está, também não tem aquele tempo privado e único com as pessoas. Porque se estás num grupo com 5 pessoas, não vais ter aquela conversa que querias ter com aquela amiga já há muito tempo, porque estás no meio do café. Sim. E então isso começa a me incomodar um bocadinho nas nossas idas a Portugal. E o que é que tu não tens saudades, menos gostas em Portugal? Vamos puxar defeitos, senão isto aqui é só é muito lindo, tenho muitas saudades. Não, vamos falar mal. Olha, não tenho saudades nenhumas de andar de carro em Portugal. Sim. Eu não gosto de andar de carro em lado nenhum do mundo, ok? Mas em Portugal é especial. Nós sempre que vamos a Portugal, nós quase que temos um acidente. É ridículo, eu não consigo perceber. Não sei porque é que as pessoas andam tão atrasadas em todo o lado, que têm que andar na autoestrada sempre a 150 e a 160 e dentro das cidades a 90. Meu, estás com pressa, sai de casa mais cedo, ok? Não venhas em cima da minha faixa e não me batas com o carro nos dentes, ok? Porque já levei com ele nos dentes uma vez e chegou-me. E isso é uma cena que eu não tenho saudades. Pá, irrita-me profundamente. Porque... E lá está, isso é outra coisa que eu quando estava lá reclamava e toda a gente dizia tens sempre a reclamar, é normal, é assim em todo lado. Não é, aqui não é assim. Aqui, lá está, se o limite é 90 e tu vais a 85, o de trás é capaz de apitar, mas o de trás também não vai a 95. Há um limite, é um limite. Porquê? E mais uma vez, não é porque aqui as pessoas são mais iluminadas, é porque aqui há multas e o pessoal não está para pagar multas. E já sabes que eles estão sempre a mudar os radares de um sítio para o outro. E se tu passares, já nos aconteceu, primeira vez que tivemos o carro, fomos dar um passeio, estrada de 30, passamos a 35, 40 paus, passado 2 dias no correio. E isso não, estás a ver? E uma coisa que eu também não tenho muitas saudades é
das cenas de burocracia. Quando não funciona, ou seja, tu precisas de determinado papel e dizem-te, para teres este papel tens que ir ali, e tu vais ali. E eles dizem, não, é além, e tu vais além, e depois é acolém, e tu vais acolém, e depois é na internet, e depois tu não percebes o site, e depois o papel nem existe. E tu perdeste uma semana com isso. No entanto, aqui tudo funciona bem, os papéis funcionam todos, nós recebemos em casa, mas eu não percebo o que é que eles dizem, portanto... Também pode estar a correr mal, só que eu não tenho noção. Como eles vêm aqui ter e tudo parece funcionar dentro da normalidade, eu acredito que a coisa funcione. Eu acho que são essas duas coisas que eu... e das urgências do Hospital Guimarães. Foi um bocado random, não foi? Foi um bocado. Mas também não tenho saudades disso. De estar lá 5 horas e entretanto ficar curada, enquanto que estava à espera de ser atendida. Já aconteceu, fugi. Ok. E tu? Queres que eu diga também? Claro. Olha, na estrada estou contigo. Eu sei. A 100%. Eu sinto. A 100%. Acho que é de facto um abuso em Portugal. Eu acho que as pessoas não têm a noção do quão o abuso é, mas é fácil fazer o exercício. Quem é que repara sequer nos finais de limites de velocidade? Ninguém repara. Toda a gente vai Podiam conforme. tirá-los. É o olho. É o olho, isto dá 70 bem. Eu vi lá ao Porto meia horinha. Sim. Depois, da parte da... Desculpa. Aliás, e depois eu sou má pessoa. Porque eu lembro-me uma altura, e isto até antes de vir para aqui, de uma amiga minha que nós trabalhávamos perto uma da outra e encontrámos-nos e ela disse, estou tão triste, recebi uma multa, assim, uma senhora multa, recebi uma multa de excesso de velocidade. E eu, a sério, e ela sim, e eu, ias a quanto? E ela a 90, e eu, e qual era o limite? E ela era 50. E eu disse, é bem feita, aceita que dói menos e paga, e não voltes a passar naquele sítio a 90. Mas aquilo é uma reta, pede mesmo para ir a 90. Se pedisse, o limite lá era 90, não era 50. Mas a questão é que a estrada não pede, não é? A estrada não fala ainda, não é? Por ser uma reta, é que eles metem um limite a 50. Isso deixa-me muito nervosa. Pronto, da estrada. Da burocracia, eu compreendo o que tu dizes, mas enquanto estavas a falar, lembra-me outra coisa que eu acho que em Portugal existe tanto, e me faz tanta impressão, que é... Precisas de alguma coisa das finanças ou de outra coisa qualquer, vais lá, perguntas e o senhor diz, não é aqui, mas olha, isso não vai dar nada. Amigo, se não é você a tratar disso, se não é nas suas teclas, porquê? Porquê é que está a dar opinião? Tipo, não tem que dar opinião, está a saber? Olha, vim pagar isto que está em atraso, ou vim preencher este papel, esqueci-me, está atrasado. Está atrasado... Com aquela área de julgamento, estás a ver? Tipo, sim, eu acabei de dizer que está atrasado. Não precisa de me julgar. Você só trabalha, só carrega nas teclas do computador. Você não é o Estado. Sim. Você não é o IRS. Sim. Não é? Pronto, e isso deixa-me assim um bocado coisa. E a outra coisa que eu não gosto, pausa para suspense, é a chico espertice. Ok. Estás a ver? Uhum. Aquela chico espertice que... A bem da verdade, não é específica dos portugueses, ok? Há de haver gente em todo lado que é assim, mas todos nós já é que tu conheces, já, no fundo. É que nós conhecemos, já toda a gente viu. E é a cena do... Aí tu fazes as coisas bem, então tu é que és burro, estás a ver? Aí tu pagas o estacionamento, tu é que és burro. O gajo, a partir das 5 já não passa, o inspetor. Está a chover. Está a chover, ele não passa, quando chove ele não passa, tu é que és burro de pagar. Aí tu, não sei quem é que és burro, e és sempre burro. E aqui uma nota em especial para a chico espertice das velhas. Que é aquela velhinha que até tem ar fofinho e no supermercado ou no aeroporto ou caraças. Não conheço o sentido de fila. Sim, a fila está assim a fazer curva, ela põe-se ali assim meio de esquina, como se não estivesse a perceber, como se fosse do Alzheimer e tal. De repente está à tua frente e lá vai ela e tu não tens coragem de dizer nada, porque é uma velhinha. Quer dizer, tu não tens coragem de dizer nada porque eu estou-te assim a dar com o cotovelo para tu não dizeres nada, porque tu ferves sempre que isso acontece no aeroporto. Sim, mas acabo sempre a não dizer nada, não é? Porquê? Porque é velhinha e parece mal. E é que eu não entendo, principalmente no aeroporto, porque é do género, o pessoal acha que o avião vai sair sem entrar toda a gente. Tipo, eu nunca percebi os fura-filas do aeroporto.
Aliás, eu fico sempre para o último. Mas isso... A não ser na EasyJet, porque eles depois mandam as malas. Mas aquilo que estavas a dizer há bocado da estrada, no fundo é a mesma coisa? E aquele pessoal que passa por ti e é uma reta e tu só vais a 50 porque o limite é 50 e eles... e ultrapassam. Porque para vir a 50 é uma reta, mas no fundo, no fim da reta há um semáforo. E depois tu apanhas. E nós paramos lá todos. E vamos todos outra vez juntos. Mas pronto, é aquela coisa de tens que ser mais fino. Aliás, eu lembro-me que foi uma altura que nós estávamos aí de Guimarães para Vizela e houve um gajo que nos fez assim uma ultrapassagem que não lembro, o menino Jesus. Porque o que poderia ter acontecido era nós contarmos a ribanceira por lá abaixo e depois nós apanhámos o gajo à frente no semáforo. Não foi no semáforo. Esse foi o momento em que nasceu o super educador. Eu sei, mas não foi no semáforo. Não, eu vou-te relembrar bem a história. O super educador foi... não foi. É um super-herói que eu acho, fui eu que o criei, que o único superpoder dele era ir à beira das pessoas que estão a fazer cenas parvas e dar-lhes um estalo. Não, vários estalos. Tipo um estalo. Mas porquê? O super-educador só vai dizer pá! Porquê? Porquê é que fizeste isso? E o gajo, mas pá! Mas qual é a lógica? Então nós vamos. É uma estrada cheia de curvas e contracurvas. Que era de Vizela para Guimarães, mas era por lá trás. Por cima. E um carro não está para andar a 50. Ultrapassa-nos ali em cima de curvas e não sei o quê. E meus amigos, eu não vos estou a mentir. O gajo, 200 metros ou 300 à frente, parou porque tinha que fazer uma curva para a esquerda. Ele tinha que parar porque vinham carros do outro lado e ele ia virar e ia sair para uma estrada de paralelo. Eram 40 segundos, não era um minuto até chegar lá, a 50. E ele ultrapassou-nos e nós a seguir tivemos que parar atrás dele porque ele estava à espera para poder sair da estrada. Só vives uma vez. E era preciso o super educador nessa hora ir lá, bater no vidro, o gajo baixava o vidro, se fosse elétrico, se fosse manual, e pregar-lhe um estalo. Olha, porquê é que o senhor fez isto? Tem a noção da estupidez que fez? Vinha a 50 a cumprir as cenas, sim senhor, e ultrapassa, pondo em risco a vida sua e dos outros, porque esta é uma zona com curvas. Pá, agora chegar aqui está parado, mas o senhor é burro. E o gajo, pá, está. Andamento open, desentupa uma estrada. E o gajo ia. Eu acho que nos faz falta um super educador. Faz. Pronto, são as coisas que eu menos gosto, acho eu. Ok. Em Portugal. Então, que sítios em Portugal é que tu nunca foste, mas gostavas muito de ir? Tu sabes a resposta a esta pergunta. Pois sei. Eu, por algum motivo, eu juro que não sei porquê, mas por algum motivo eu tenho a cena de ir a Viseu. Não sei porquê, não sei o que é que há para ver em Viseu. Não, a tua avó não te cantava o indo eu, a caminho de Viseu, indo eu. Que a minha avó cantava-me isso muitas vezes. Mas tu não ficaste ainda. Opá, mas se quiseres ir a Viseu, eu vou. Pá, mas eu não sei porquê, é por ser ali no meio? Ah pá, não sei. Não sei, mas tenho a cena que Viseu há de ser uma terra fixe. Porque não deve ser muito grande, mas não deve ser muito pequena, deve ser fixe. Mas tu sabes alguma coisa que haja para ver em Viseu? Não é tens sequer ideia de como é que é Viseu? Já viste alguma foto no Google de Viseu? Eu acho que já vi cenas de Viseu. Eu lembro-me de ver, eu acho que foi em Viseu, lembro-me de ver um documentário sobre uma peça, sobre a preparação de uma peça baseada no livro do Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. E acho que a preparação dessa peça foi feita em Viseu. Ok. Tipo num asilo ou assim alguma cena. Ok. Que está fechado. Opá, talvez alguma coisa assim do género, mas não sei, porque eu tive sempre a cena Viseu. Viseu deve ser fixe. Ou vamos a Viseu. Vamos a Viseu. Vamos passar férias a Viseu? Não. Mas podemos passar por lá e ir a caminho das férias. Ok. Vou começar a recolher cenas. Agora, a questão é, devo recolher cenas para saber o que ver em Viseu? Ou deixar-te surpreender? Yeah, para ser surpreendido, se calhar, mais a cena. Podemos fazer assim, eu faço a recolha, ok? E vejo assim umas cenas fixes para fazermos em Viseu. Não podes. Mas tu vais à descoberta. Mas eu pela tua cara vou perceber logo se há alguma coisa para fazer ou não. Há sempre alguma coisa para fazer. Comer. Exatamente. Ok. Está bem. Agora tu. Olha, eu tenho muitos sítios que eu gostava de ir que eu nunca fui, porque a verdade é que eu não também tenho muito. mais do que Viseu. Eu só disse Viseu, mas tenho mais do que Viseu. Eu acho que um sítio... Aliás, toda a zona do Alentejo eu gostava muito de conhecer porque nunca fui e eu não sei porquê, eu acho que vou adorar e acho que vou querer voltar ao Alentejo muitas vezes. Não me perguntes porquê, até porque normalmente não faz nada ao meu género, não é? Se pensarmos no clichê das coisas.
Mas também tenho muita curiosidade por conhecer o Algarve, porque eu sou aquela portuguesa que nunca passou férias no Algarve. E as ilhas, muito. A Madeira, por uma relação emocional, porque os meus pais no primeiro ano de casados moraram na Madeira, random. Portanto, e eles têm muita coisa com a Madeira, então tenho aquela curiosidade de conhecer a ilha. E os Açores. Eu estive nos Açores um fim de semana a trabalho, e então conheci o quê? Um percentual de São Miguel num domingo de manhã, e tenho muita curiosidade, mas eu gostava muito de ir aos Açores com o tempo para ver o máximo de ilhas que eu conseguisse e tudo mais. Pois. Mas eu acho que o próximo destino em Portugal, assim, novo, vai ser Viseu e a seguir o Alentejo. O Alentejo e a seguir Viseu. Ou Viseu, Alentejo, Viseu. Sim, nós já tínhamos falado, estávamos a pensar fazer férias no Alentejo. Não é? Sim, isto porque entretanto o nosso casamento foi adiado e temos férias em setembro. Yeah. Então, Vamos de agora férias. vamos lá ver. Esquecer. A primeira vez que vamos a Portugal e não vamos estar a correr. Ou vamos estar de férias e sentirmos mal por não estarmos lá em cima a visitar o pessoal. Não, acho que vamos Nós estamos um bocado a precisar de férias. estamos um bocado a precisar de férias. Nós já não fizemos férias o ano passado. Pois é. Portanto, estamos a precisar. E o que é que te dá assim orgulho de ser português? O que me dá orgulho de ser português? Essa pergunta é muito boa. Sabes que eu no outro dia, o Ricardo Araújo Pereira, no Governo de Sombra, estavam a falar de problemas das nacionalidades. E o Ricardo Araújo Pereira disse uma coisa muito engraçada, como normalmente, que é, ser português é a melhor coisa do mundo. Mas também não sei o que é que alguém que não nasceu português quer vir fazer aqui. Estás a ver? E é um bocado, eu acho que é um bocado essa cena. Eu tenho orgulho de ser português, gosto muito de ser português, mas não te consigo apontar uma coisa específica. Opa, acho que nós temos muito a cena da nossa história, porque temos uma história com uma dimensão maior do que nós. E daí também aquela história de acharmos que somos um país pequenino, porque já não o fomos, já fomos um país do tamanho do mundo. Mas ao mesmo tempo, sinceramente, há muitas coisas muito práticas de que eu me orgulho. Eu orgulho-me quando nós conseguimos resolver, e somos um exemplo para o mundo na forma como resolvemos o problema das drogas que existiu em Portugal nos anos 90. Eu tenho orgulho de que nós fomos um dos primeiros países a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Tenho algum orgulho em termos sido o primeiro país a abolir a escravatura, embora também tenhamos sido Exato. dos primeiros a promovê-la. Mas eu orgulho-me dessas coisas, de quando olhamos, por exemplo, sobre o Covid. Eu lembro-me de ler há uns dias um artigo no The Telegraph sobre o porquê de Portugal ter tido uma resposta tão positiva ao Covid. E aprendi lá uma coisa que não ouvi na televisão, que foi: nós estávamos, como todos os países, dependentes dos testes, dependentes do mercado internacional, dos testes que estavam a ser vendidos no mercado internacional, e uma professora de um instituto, agora não sei o nome, lamento, de um instituto qualquer em Portugal, portanto na área de investigação, pensou: porra, mas nós andamos a fazer tantos testes a tanta coisa, com um protocolo próprio, porque é que não conseguimos testar o Covid? Ligou a outra colega dela e as duas, numa hora, tinham um protocolo teste para usar tecnologia portuguesa e reagentes portugueses para testar o Covid. E isto foi o que permitiu Portugal, de repente, começar a testar o triplo, o quádruplo e o quíntuplo do que poderia testar se estivesse dependente do mercado internacional. Porque de repente já não precisamos de importar reagentes nem nada e conseguimos testar internamente. E isto foi uma grande peça que ajudou a fazer a diferença, que são os tais testes PCR. E que não se falou minimamente o suficiente, estás a perceber? Merecemos que se falasse muito mais, porque isto são das coisas que eu leio e fico: porra, nós somos... Há portugueses do caraças, estás a ver? Sim, eu acho que isso é uma coisa que eu admiro muito em nós, que é o desenrasque. Sim. Nós damos sempre jeito de resolver as coisas de uma maneira ou de outra, e isso é muito fixe. Por outro lado, também não sei se isso também não é mau, porque depois também, em geral, ficamos a depender do desenrasque. Se calhar às vezes não se tomam medidas porque, como um todo, estamos habituados a que as pessoas se desenrasquem. Ok. E isso também não é correto. O desenrasque deve ser uma última hipótese. Sim. Não deve ser o normal. Yeah, ok. Percebes? E também o clichêzaço de... Eu fico mesmo orgulhosa quando as pessoas vão a Portugal e dizem que nós somos muito simpáticos e sabemos receber muito bem. Sim. Porque eu acho que é uma característica que as pessoas atribuem muito a Portugal e, portanto, há de ser que não é assim tão normal em todo lado. É uma casa portuguesa, com certeza. E eu acho isso muito fofo. O que é que tu trazias de Portugal para cá
e levavas daqui para Portugal? De Portugal para cá, Sim. olha, trazia esse calor humano que tu estás a descrever. Uhum. E aqui não tens isso, aqui é toda esta coisa muito prática, queres, não queres, desanda, também às vezes chateia um bocado. Daqui para lá, acho que levava esse sentido de se as regras existem, pá, cumpre. Uhum. Se calhar não tão ao extremo, porque aqui também depois leva quase para aquele extremo de se a regra existe, cumpre, se a regra não existe é porque vale tudo. Sim. Ou seja, termos uma noção que as regras são para convivência comunitária e nós às vezes, em Portugal, eu sinto que nos esquecemos um bocado disso. Lá está, acabamos por começar a deixar-nos levar, de nos focarmos muito no nosso umbigo, de está trânsito, eu quero chegar ao meu emprego, eu não quero que os outros cheguem, não me interessa o que é que os outros estão a fazer, eu quero chegar. Pronto. E não, todas estas atividades que nós fazemos são em Somos comunidade. uma comunidade. E tu, o que é que fazias? O que é que trazias de lá para cá e levavas de cá para lá? Olha, eu levava para lá o cuidado com a natureza. Ok. Porque eu acho que a natureza aqui é muito bonita e as pessoas usufruem muito dela, mas também porque há muito cuidado com ela. Percebes o que eu quero dizer? Há muitos caminhos para as pessoas fazerem hiking porque os caminhos são cuidados e depois as pessoas acabam por usar. E se calhar em Portugal não usam mais, porque de certeza que há sítios que tu não te metes lá sozinho, não é? Sim. Assim a explorar. E mesmo lá está, os rios serem todos limpinhos e o lago limpinho. Se é possível aqui, é possível em todo lado. Não é? Mais uma vez, ninguém aqui é muito iluminado, é mais cuidado com as coisas. De lá para cá, trazia a capacidade que nós temos de adaptação. Sim. Ao que é diferente, e ao que é estranho, e aos outros. Sim, porque Tu acho que aqui falta um bocadinho. Tu há bocado também estavas a falar da burocracia e de cá as coisas chegarem, apesar de nós não percebemos o que elas dizem. Em Portugal às vezes ser aquela confusão, mas cá também tens aquele extremo da burocracia, que é Sim. quando alguma coisa não está exatamente como descrito, Sim. ou como esperado, ou como normal, error 404, como tu dizes, e não sabem como é que são de virar. Sim, quando nós mudamos para cá, nós a fazer a troca das casas, a malta que veio aqui para conferir a casa entrou, viu que a rapariga tinha deixado a mobília, não é? Porque nós compramos a mobília dela, e a partir daí acabou. Sim. A visita. Eles olharam e disseram: oi, mas a casa devia estar vazia para fazer a entrega. E ela disse: sim, mas os inquilinos que vão ficar agora vão ficar com esta mobília, então não íamos estar a tirar a mobília para depois pôr a mobília cá dentro. Mas isto normalmente não é assim. E ela: pronto, está bem, mas hoje é. E eles ficaram completamente atrofiados da cabeça, ao ponto de, a dada altura, eu estava aqui sozinha com o casal, não é? Com o casal que estava nesta casa, porque o Domingos estava a trabalhar, e ele entretanto veio cá ter para assinarmos os papéis, e no momento em que o Domingos entrou em casa, o namorado da Iva saiu para carregar caixas para a carrinha. Pai, coincidentemente eles são os dois altos com barba, e acho que estavas tipo com uma camisa cinzenta ou uma cena assim. E então o Domingos entrou e a senhora virou-se para ele e pôs-lhe um pano na mão e mandou o Domingos limpar uma tomada. E eu fui. E ele foi, e tu adaptaste e disseste: olha, é porque aqui é normal o inquilino limpar a tomada dos outros. E eu estava aqui na sala e eu fiquei muito confusa, e lá está, porque aquilo mudou algo no que é o esquema normal das coisas. E esquece, é error 404. Eu tive aqui momentos antes de tu chegares que eles estavam aos berros de cá, não é? Aquela conversa acesa, mas que não levanta a voz, em alemão, e eu estava tipo, ok, awkward. Portanto, trazia esse descomplicado das coisas. Agora, isso levanta-me a questão: é possível encontrar um meio termo nisto? Estás a ver? Sim. Isso é que é aqui a pergunta de ouro. Sim. Porque, de um lado, vais escolher os defeitos de umas coisas e do outro vais escolher os defeitos do outro. Olha, vou-te fazer eu a pergunta, que é: tu, se tivesses que escolher outro país para nascer, qual é que escolhias? Sem ser Portugal? Sem ser Portugal. Eu acho que eu gostava de nascer no Canadá. Okay. Isto porque tenho família lá e adoro-os, e acho que é uma mentalidade que eu me encaixo bem, isto sem nunca ter posto os pés no Canadá, ok? Mas acho que é um bocado um sítio... acho que é um país que eu ia gostar muito de morar. Ok. E tu? Pois, eu esqueci-me que tu me ias perguntar a mim. Pois. Mas sim, eu também gosto muito da ideia do Canadá. Gosto muito da ideia da Islândia. Tu querias era conhecer-me? Ia sempre atrás de ti. Mas imaginas-te a nascer na Islândia? Acho que era fixe. Depois ias querer ir tocar com o Sigur Rós. Sim, era roadie deles. Andava só a cartar caixas. Okay. E andava feliz. Olha, e música portuguesa?
Se gosto? Claro. Todos os géneros? Não gosto de todos os géneros. Tu queres que eu diga que não gosto de Pimba? Não, de todo. Não, gosto muito. Acho que nós temos... Aliás, tu não gostas do Toy. Aliás... Tu não gostas daquela música do Toy. Eu adoro o Toy, eu venero o Toy. Eu não gosto... Eu acho é que... Já chega. É daquelas Como músicas... é que é a música do bicho? Vou andar até me cansar. Ok. É daquelas músicas, meus amigos, que bate, é pimba, está tudo, bate um verão. É o acordo que nós temos. Há uma música pimba, hit, por verão. Esta do Toy dura para aí desde 2015, ou caraças. Esta música está oficialmente proibida de tocar no nosso casamento. E não é adianta. ao ponto que o Domingos tem a versão à música. Não adianta, não dá mesmo. Tens noção que vai haver alguém que vai insistir. Mas não adianta. Não adianta, esqueçam. Não tentem estragar o dia. Não, a sério. Não tem justificação. Esta música... eu disse 2015, provavelmente não é. Talvez 2017. Mesmo assim, são 3 anos, cara. Ele ainda no outro dia esteve na televisão e tu cantou outra vez a mesma merda. A sério? Faz outra, muda. Estás a ver? E pisca, durou 1 ano. Agora ano? O pisca. Uma pessoa agora ouve de vez em quando. O reclama, eu estou a ficar mesmo velha. Como é que se diz? Mas anúncio? já é vintage. Eu estou a dizer, e o Toy está a caminho disso. Debater, tu não poderes ir a uma festa sem essa treta a dar, estás a ver? Tipo, menos, pessoal, mudar, vamos lá, outras músicas, se faz favor. Olha, e tu, desde que migraste, tiveste aquele clique, o fado bate mais agora, já que estamos a falar de música? Não. Não? Acho que não. Por exemplo, nós fomos aqui ao concerto do António Zambujo e eu chorei com o Menina Estás à Janela. Sim, mas isso foi um momento tão bom. Foi. Porque é aquela música que toda a gente sabe cantar. Sim. Eu fiquei muito emocionada. Acho que foi mesmo muito bonito. Foi. Ou seja, não, o fado agora não me bate especialmente, mas em regra geral, se calhar há coisas que agora... lá está. É aquele típico de... Tu quando estás em Portugal e vês uma imigra, gozas com determinadas coisas, não é? O símbolo da federação, e ir assim ao assado, e ter a meia com a bandeira portuguesa, e não sei o quê. Mas de repente... É verdade que quando tu estás fora, tu vês uma senhora a falar português no supermercado e até pode estar a insultar o marido e aquilo dá-te um quentinho. Sim. Estás a ver? E isso é uma coisa que quando tu estás lá não dás valor a isso, não é? E aqui estás um dia que estás mais triste e apanhas o autocarro e vai alguém a falar português atrás de ti e tu já ficas um bocadinho mais quentinha. Então aquilo, não sei, deve ter apanhado também um dia que eu estava mais sensível ou assim. Ele começou a cantar o Menina Estás à Janela eu pus-me a chorar. Sim, ele sabe o que faz, que foi tudo calculado. E momentos áureos assim de Portugal que mexeram contigo? Tu viveste a Eurovisão, já estavas cá. Eu vivi a Eurovisão naquele primeiro mês em que estava cá sozinho. Chateaste-te comigo, Portugal. nomeadamente. Pois chateei, e com razão, e tu ainda não me pediste desculpa. Desculpa, amor, não sei de quê, mas desculpa. Em direto. Porque eu estava a tentar ver a Eurovisão ali sozinho no quarto, e tu estavas numa festa de anos... Sim. A fugir à festa de anos para ver a Eurovisão. Pois foi. Aniversariante que eu estou chateada. E a fazer questão de estar ao telefone comigo, sendo que 99% daquela chamada tu não falaste para mim. Estavas a falar para as outras pessoas que fugiram contigo do aniversário para ir ver a Eurovisão. Sim. Pronto, e eu disse-te, olha, se é só para o telefone estar ligado, deixa-me ver a Eurovisão e quando puderes falar comigo, desculpa, telefone e falamos. Mas tens noção que para mim foi mesmo, ele está lá há 15 dias e já emigrou mesmo. Sim. Tu não estás a falar para mim, eu estou a perder o Salvador Sobral. E eu, ok, desculpa. Foi um momento que eu fiquei muito emocionada. Mas eu acho que para mim o momento foi o Euro. Chuta daí, caralho. O Euro, porque eu lembro-me que no Euro 2004 eu tinha 13 anos para aí. E eu fiquei destroçada com aquilo. Assim, uma cena como uma força. Eu fiquei mesmo triste. E então, agora no Euro 2016, eu senti uma alegria. É que nem sequer faz sentido. Isto é mesmo irracional. Eu nem sequer gosto de futebol. Mas eu, quando é a seleção, eu visto a camisola. E tu gozas imenso com isso. Que tu dizes que quem não gosta de ver futebol, não é? Não devia vestir a camisola só de vez em quando. Mas eu visto. E eu lembro-me uma altura eu ia falhar a um exame para ver um jogo da seleção. Sim, desculpas. E não faltei, não estou a falar sério, e não faltei, porque a dada altura ganhei juízo na cabeça,
Mas fiz o teste um pouco mais rápido, que eu era suposto para ainda apanhar o jogo. E quando cheguei, nós estávamos a perder para 4-0 com a Alemanha. Uma cena assim. E eu pensei, ainda bem que não faltei ao teste. Mas no Euro 2016, nós fizemos um jantar lá em casa com os amigos. Eu, a dada altura, estava na cozinha a fazer pizzas. Tipo, não consigo ver. Estás a ver? Já não estou a aguentar. E também estava a querer que ganhássemos, mas também queria ainda mais que ganhássemos por ser na França. Nada contra a França, obviamente, mas porque eu estava a sentir o pessoal português que mora na França deve estar histérico para festejar a vitória em casa, estás a ver? Então eu também estava tipo, que sítio fixe para ganhar, porque temos lá uma comunidade gigante. E eu lembro-me que estava na cozinha a meter uma pizza e ouvi o Daniel a dizer assim: "Ih, meteram o Éder, já fomos." E eu, aí a sério, eu nem sabia quem era o Éder. E eu, aí a sério. E de repente eu vou à sala e o Éder marca golo e nós ficámos todos histéricos. Depois fomos a pé da Constituição até aos aliados e nos aliados estava... Olha, parecia que era a passagem de ano, mas uma passagem de ano divertida. Toda a gente a dançar no meio da rua, toda a gente dava-se bem. Olha, eu fiquei... #descobrimentos. Fiquei tola. Foi mesmo fixe. Mesmo fixe. Eu só não entendo a cena das bandeiras nas janelas por uma coisa. Porque há pessoal que não sabe de que lado é o verde. E para uma pessoa que gosta das coisas direitinhas, tu vês um prédio de 10 andares em que todas as janelas têm uma bandeira e há ali uma que está virada ao contrário, dá-me cabo do cérebro. É tipo quando estás num paralelo e há ali um bocado que ficou torto, não consigo perceber. E no Euro também estava muito entusiasmada pelo Ronaldo. Eu achei-lhe uma piada gigante. Ele estava tolo e eu estava a adorar vê-lo a fazer pinchos em cima do Fernando Santos. E quero deixar aqui claro a minha ideia de programa de televisão que ia ser um sucesso e que se algum dia o fizerem, fica aqui registado que a ideia foi minha, que é fazer os Keeping Up with Aveiro, ok? Porque eu acho que lá esse programa das Kardashians eu nunca vi assim um episódio inteiro, mas aquela cena bate. Imaginem um Keeping Up with Aveiro, com a Cátia Aveiro, com a Dolores, vem aqui, como é que ela diz? Hoje fiz umas patanescas. Hoje fiz umas patanescas e um arroz de grelos, podem todos vir à minha casa, foi para festejar a vitória do meu menino. Eu vi este programa, fica aqui conceito, registado. Para quem não conhece, o conceito é basicamente... seguir uma família. Andam câmaras atrás deles para todo lado. Quer dizer, aquilo acho que é super ensinado, mas a teoria, pronto, que é um reality show e tal, andam atrás deles. eu acho que era o programa da televisão portuguesa. Fica aqui registado. Ok. Podemos passar para o próximo quadro? Podemos. Que é um quadro novo. É um quadro novo! Momento random da semana. Momento random da semana. Podes dizer tu o teu momento random da semana. O meu momento random da semana aconteceu hoje. Nós fomos ao supermercado e, a caminhar pelo supermercado, eu reparei que há uma estante na zona das coisas da escola. Uhum. E há uma estante com agendas 2021. Amigos. Estamos em junho. Estamos em junho. E a primeira coisa que me ocorreu foi... Isto é mesmo daquela mensagem de o Covid e o caraça. 2020 já nem conta. Comprei uma agenda para 2021. Faz reset. Começa já a planear janeiro. Não planeia nada para este ano. Planeiem para o próximo. Para este ano esqueçam. Não vai nada. Esquece. É para apagar. A vida começa para o ano. Por acaso, mas é de facto um bocado cedo, não é? Eu acho que é. É que normalmente eu vejo a venda tipo em setembro. Mas eu acredito quando que já... Quando começa as aulas, sim, não é? Sim, mas eu acredito que já hajam, desde sempre que já hajam em junho, agendas para, e até se calhar até já para 2022. Mas ali tinha muitas, estava em destaque. Exato, é isso, tu vais a um sítio e dizes, olha, precisava mesmo de uma agenda para 2022, e há uma marca que já faz. Certo. Agora é no meio do supermercado uma estante de agendas para 2021. Exato. É mesmo porque é o que se vende, tipo, para 2020 já não se vende, não. Já ninguém está a marcar nada, esqueçam. A minha cena random da semana, eu já não sei em que dia é que foi, mas eu e o Domingos queríamos fazer algo no fim do dia e decidimos ir passear ao Lidl para ver o meio do Lidl. Para quem não sabe, o Lidl no meio tem sempre uma série de cenas random que vai desde chinelos, cafeteiras, estendais, botas para crianças, marcadores, é tudo o que existe de random está no meio do Lidl. E nós fomos ver o meio do Lidl, tipo, olha, vamos fazer alguma coisa, olha, e se formos ao Lidl ver o meio? E eu senti-me triste, porque a dada altura estávamos os dois a passear no Lidl e a ver o meio, porque estávamos à espera que vinha para lá uma cafeteira,
E eu pensei, então, estes dois seres humanos emigraram em busca de aventuras. E o que eles alcançaram foi idas ao meio do Lidl. Foi triste. E só uma mensagem, caso o senhor dono do Lidl, o senhor Peter Lidl, Senhor Lidl. ouça este podcast algum dia, o meio já não é o que era. O meio já não é o que era. Parece Antigamente só roupa. o meio tinha bué de cenas. Tu ias lá, tinhas balanças, ao lado tinhas mangueiras. E às vezes tu ias ferramentas. tipo à procura de uma cena muito específica e encontravas no meio do Lidl. E às vezes ias à procura de uma coisa muito específica e encontravas outras 3. E trazias. Trazias tudo. E agora parece a Sara. Só roupa por todo lado, sapatos. Muita roupa. Muita roupa. Senhor Peter Lidl, bom, Tem que mudar o stock, senhor. faça o meio great again. Faz favor. Make the meio great again. Recomendações? Recomendações. Eu esta semana vou recomendar um canal do YouTube que é de uma menina brasileira que se chama Jaqueline Guerreiro, Jaqui para os amigos, e a Jaqui, ela tem tipo 1 ou 2 vídeos a falar de maquiagem, que eu acho que ela tentou começar por aí e ela gosta imenso, então de vez em quando soltou um. Mas a cena da Jaqui são as quintas misteriosas e as teorias da conspiração. E então, as teorias da conspiração é um quadro muito recente, então ainda tem pouquinhas coisas. Mas o Quinta Misteriosa tem muito vídeo para fazer binge watch. E ela basicamente fala de crimes, de raptos, de histórias que não foram resolvidas. Pronto, estão a ver desde a história da Maddie à história dos espíritos no casebre acolá. E é um canal que nós vemos muito. E eu sou uma cagunfas, eu não vejo filmes de terror pá, aí desde os 9, quando vi o primeiro e desisti. Mas ela conta aquilo de forma ligeira e com factos e tal. E quando são assim vídeos um bocado mais agressivos, ela deixa uma notazinha no início do vídeo, tipo, olha, se vocês têm trigger para um assunto ou outro, ela aconselha a não ver o vídeo. Mas é um canal muito engraçado, gosto muito. Bom, a minha recomendação para esta semana é uma música, nem é um álbum, é só uma música. O Bon Iver lançou uma música nova há umas semanas atrás. Para quem não sabe, Bon Iver é a minha banda favorita. É a tua crush. Sim. E lançaram uma música nova há umas semanas atrás que se chama PDLIF, que é um acrónimo para Please Don't Live in Fear. Portanto, por favor, não vivam no medo. E acho que é uma grande malha. E uma música muito adequada para o desconfinamento. Sim. E assim terminamos. E assim Até amanhã. terminamos. Até amanhã. Tu achas que és o Rodrigues de Carvalho? É o país e o mundo. É a neste casinha do podcast. caralho. Não, como é que ele dizia? O país e o mundo. E o caralhinho que vos foda. Exato. E pronto, é assim. Assim terminamos mais um episódio. Até à próxima. E só se estraga uma casa. Só se traga uma casa. Só se estraga uma casa. Só se estraga uma casa. Uma casa só.